Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Sou eu, pastor Ademir, de volta para mais um vídeo que você vai gostar. Dessa vez é um estudo extra que eu estou fazendo aqui, tá bom, no canal, tá certo? E que vai valer a pena, é bem curioso, tá bom? Então, tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal marcando o sininho das notificações para você ficar ligado em tudo que nós postamos aqui. Não se esquece de nossas playlists, tá bom? Temos duas playlists no Catecismo de Heidelberg, tanto o Catecismo em áudio como também aulas no Catecismo. A playlist está quase sendo completada, viu? As aulas estão acontecendo toda terça-feira. Então tem live 4 horas da tarde toda terça-feira, beleza? Aproveita. E amanhã, certo? Quarta-feira, estarei começando justamente outra playlist, e dessa vez da Confissão Belga, né? Não iniciarei diretamente na própria confissão em si, mas em contar um pouco da história, não é? Da confissão, do contexto da vida de Guido de Bresse. Vai ser muito bom, tá bom? Estudar um pouco da confissão belga e também o seu contexto, beleza? Então eu quero convidar você para se inscrever no canal, para aproveitar tudo isso também, tá bom? E não se esquece, também temos pregação todo dia, pregação reformada todo dia para vocês, beleza? Então, sem mais enrolação, bora para o nosso estudo, que eu estou usando aqui justamente, não é, o site doutrinacalvinista.blogspot.com, tá? Pelo que eu estou vendo, é um site aí do pastor Évero Tokachik, acredito que sim, né? Tá aqui direitinho, reverendo presbiteriano, um grande homem de Deus. E tem um artigo aqui que eu achei bem curioso, que tem o título Zwinglio, Sola Escritura contra os Anabatistas em 1523 a 1524. Tá? É um artigo aí de Scott Clark, né? Scott Clark, e o reverendo Everton Tokachik traduziu esse artigo, que é bem curioso, é simples, não é algo longo, mas é bem objetivo e nos traz muitas informações importantes, tá? Então vamos aqui então. Começando, em sua segunda disputa com Baltazar, não é? Eu acho que o nome aqui é Hubmar, alguma coisa assim. Em 1523, Ulricus Zwinglio articulou bem o princípio formal da reforma, pois em todas as controvérsias relativas à fé e à religião, somente a escritura divina deve ser a nossa regra antes que a tradição oral, né? Esse é o nosso princípio protestante / reformado, né? Zwinglio articulou este princípio no contexto de um debate com um dos principais anabatistas da primeira geração. No caso desse Hubmar, eu não sei muito bem a pronúncia, eu acho que é assim, né? Eu acho que é Hubmar, sei lá. Sugeriu que quem argumenta que Zwinglio não se tornou um anabatista e que ele até se esforçou para ser, porque o reformador suíço realmente não acreditava no princípio sola escritura, né? Um tipo de acusação contra ele, ou porque ele temia as autoridades civis, mal interpretaram Zwinglio, né? Então tem esse tipo de acusação, dizendo que Zwinglio não se tornou um anabatista nesse sentido por medo das autoridades civis, porque de fato os anabatistas eram arruaceiros revolucionários. Esse é o fato, tanto é que a própria confissão belga, né, que nós subscrevemos, tem artigos, né, que vão citar ali tanto com relação à doutrina, como também com relação à postura anabatista de ser contra as autoridades civis. Não é uma postura cristã reformada, tá bom? Essa dos anabatistas. Então somos bem diferentes, tá? Foi por sua leitura das Escrituras que Zwinglio rejeitou a escatologia anabatista e sua compreensão da história da redenção, assim como Barnabé, Irineu e Justino Mártir rejeitaram a dicotomia gnóstica e marciônica entre Moisés e Cristo em favor de uma aliança unificada de salvação, a qual o reformado, ou os reformados no caso, né, mais tarde chamariam de aliança da graça. Assim também Zwinglio, o Ecolampadius e Bullinger argumentariam que o Antigo e o Novo Testamento são fundamentalmente unificados por uma única aliança de graça. Isso aqui é um ponto muito importante, porque a dicotomização das Escrituras não é de viés anabatista, não é também, que acaba basicamente fazendo aquilo que hereges no passado, no começo da história da igreja cristã, fizeram, né? Que é tentar dicotomizar, separar os testamentos, e tratando realmente o Antigo Testamento como sendo basicamente um livro de uma outra religião, de um outro povo, digamos assim, enquanto a tradição reformada, o pensamento reformado, vê a Bíblia como um todo, é uma revelação só, certo? Por isso realmente temos que compreender a importância, porque senão nós vamos separar os testamentos realmente e vamos fazer uma leitura bem estranha da Bíblia, não é? Acabando que rejeitando basicamente tudo no Antigo Testamento e dizendo que aceitamos somente o novo. É isso que muitos evangélicos fazem hoje, por essa compreensão que é anabatista também.
Eles reconheceram a diversidade na administração da aliança da graça sob Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi e os profetas. Zwinglio e outros dos primeiros teólogos reformados reconheceram que havia uma qualidade temporária para a administração mosaica da aliança da graça que distinguia das outras administrações. Eles reconheceram uma forte continuidade entre a administração abraâmica da aliança da graça e a nova aliança, não é? Isso é muito fácil de ver na própria Escritura Sagrada. Penso que se você vai fazer uma leitura, qualquer um dos irmãos que fizeram uma leitura um pouco mais minuciosa de Gálatas capítulo 3, vai perceber isso de maneira muito clara, tá? Em sua exposição dos artigos escrito em 1524, ele explicou a relação entre a aliança e o batismo nesses pontos. Então é importante notar isso aí. Vamos à explicação dele, né? O batismo foi inscrito como um juramento de fidelidade, ou sacramento, não é? Na igreja visível, uma iniciação de entrada ao povo de Deus, certo? Esse é o ponto 2 agora. Se existe um só povo de Deus, como uma só fé, num único Salvador, segue-se que os sinais e selos dessa salvação, não é? Ou seja, os sacramentos, Salvador e fé, não mudaram radicalmente. Então, isso já nos mostra o princípio que vai ser desenvolvido nas confissões reformadas mesmo, né? A compreensão de que, de fato, se estamos falando de uma história da redenção, onde há um povo de Deus que passa por certas mudanças de acordo com as administrações da aliança, digamos assim, não é? Então, ainda que haja essa mudança, talvez mais externa, digamos assim, mas a essência permanece a mesma, entende? Então, a mudança não é radical, não é? Como os anabatistas propuseram. Ponto 3. Assim, ele apelou para Colossenses 2, versos 11 e 12, onde Paulo ligou a circuncisão e o batismo, como prova de que os pais cristãos também devem administrar o sinal da aliança aos seus filhos. Ou seja, Zwinglio entendeu muito bem aquilo que Calvino também entendeu e que as confissões reformadas nos trazem muito bem, não é? Que é a compreensão de que, de fato, né, o batismo ele é a substituição da circuncisão, ele é a circuncisão de Cristo. E diferente do que alguns irmãos, até batistas, também acabam afirmando, né? Eu digo alguns irmãos batistas, porque, como já aprendi aqui por batistas que são reformados, não existem batistas, não é? Há vários grupos de batistas, na verdade, que são bem distintos. Então, é bom ressaltar isso aí. Então, alguns acabam realmente argumentando que um texto de Colossenses, por exemplo, 2, versos 11 e 12, não está afirmando uma equivalência entre batismo e circuncisão. Ora, eu não sei como que os irmãos conseguem chegar a uma conclusão diferente dessa. Eu não acredito que... Você vai pensar num nível exegético, por exemplo, como é que você vai chegar em uma outra conclusão? Quando você pensa, por exemplo, em que quem escreveu foi Paulo, para também combater, não é, a iniciativa judaizante, então tem um contexto muito, muito bem estabelecido, é um judeu escrevendo, e é ele quem está usando esses termos de circuncisão de Cristo. E já no verso seguinte, em continuidade, não é, ele fala sobre o batismo. Então, basicamente, o que Paulo apresenta em Colossenses, não é, vamos entender a questão do contexto, em que havia sim um certo tipo de desvirtualização, não é, para os cristãos de Colossos e também para outras igrejas, né, naquela época, da pessoa e obra de Cristo. Então, Paulo realmente enfatiza, não é, a glória de Cristo, a sua obra, a sua primazia sobre todas as coisas, e afirma que, como vamos ver isso bem desenvolvido em Hebreus, por exemplo, não é, que nele tudo foi cumprido, não é? A lei se cumpre nele, as cerimônias nesse sentido da lei se cumprem nele de maneira perfeita, e tudo aponta nele, então nele nós temos tudo. Então, se alguém fosse pensar, ora, se havia um sacramento de iniciação na antiga aliança, por que na nova não temos? Temos sim, não é? Temos uma circuncisão também, que é chamada circuncisão de Cristo. A pergunta seria então, qual é o ritual disso? Qual é a cerimônia visível disso? O batismo, não é? No batismo que nós temos o rito da nova circuncisão, digamos assim, que é a circuncisão de Cristo. Tá? Eu não sei como, né, chegar a uma compreensão diferente desta que Zwinglio está afirmando aqui, pensando no contexto da carta aos Colossenses. Mas vamos lá. Ponto 4. Ele concordou com Lutero que os sacramentos fortalecem a fé, mas ele esclareceu para dizer que eles não a produzem, né? Isso é muito claro até em nosso catecismo de Heidelberg, por exemplo. Os sacramentos fortalecem a fé,
mas quem produz a fé é o Espírito Santo. Então, os sacramentos, eles têm utilidade para quem já tem a fé. Ou seja, nós ouvimos a pregação do Evangelho, é o que o Espírito Santo usa para nos regenerar, nos dando fé, e a partir do momento da fé é que os sacramentos fazem sentido para nós. Não, meio que não tem sentido administrar os sacramentos a pessoas incrédulas, né? Não faz sentido. Os sacramentos são para alimentar a fé do povo de Deus. Não é? E a fé é obra do Espírito Santo, através da palavra. Ponto 5. Contra os anabatistas, ele argumentou que eles adicionaram as escrituras negando ao pé do batismo. Não é? Então, de fato, a postura de negar o pé do batismo, não é? Idade Média, século XVI, no caso final da Idade Média, é uma postura própria dos anabatistas. Tá? O Novo Testamento se silencia. Não é? Portanto, a ordem de administrar o sinal da aliança continua a sua aplicação ainda hoje. É uma questão bem simples de entender, é um princípio simples. Existe descontinuidade do Antigo e do Novo Testamento? Existe, é claro, isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Nós podemos notar isso de maneira muito clara quando lemos toda a Escritura e percebemos que no Novo Testamento, não é, a partir do próprio ensino de Cristo, vamos percebendo que a maneira como nós devemos adorar a Deus e nos relacionamos com Deus, ela vai perdendo mais as suas características visíveis e se concentrando nas características mais espirituais. Então tudo fica mais simples, basta pensar em Jesus conversando com a mulher samaritana, né? João capítulo 4, Cristo vai dizer para aquela mulher, não é, que haveria um tempo, já chegou o tempo na verdade, em que nem no monte, como os samaritanos, ou em Jerusalém, que era o lugar correto de adoração nesse sentido, Deus seria adorado, não é? Mas os verdadeiros adoradores seriam adoradores em espírito e em verdade, ou seja, Jesus já está apontando para uma mudança visível de como as coisas iriam acontecer, entende? Para dar ênfase àquilo que é espiritual, tá? Ou seja, menos foco no visível, não é? Então significa dizer que a igreja perderia, eu digo a igreja como um todo, né? O povo de Deus no culto, não é? Na vida com Deus, eles iriam perder, digamos assim, muito de sua simbologia e daquilo que era visível. Então não haveria mais necessidade de templo, não haveria mais necessidade, necessidade mesmo, não é? Não que não seja útil termos um local para nos reunir, mas não haveria mais necessidade de um templo real, não é, que de alguma maneira representasse a presença de Deus no meio do povo. Não, porque nós, igreja, seríamos habitados pelo Espírito Santo, ou seja, seríamos o templo do Espírito Santo. Então, obviamente, há uma descontinuidade nisso. Até mesmo a forma dos sacramentos, né? Tanto de iniciação, que é a circuncisão, como também a própria Páscoa, que é o sacramento de memorial, digamos assim. Há também uma mudança nesse sentido. Você percebe que a teologia permanece a mesma, né? A circuncisão tinha esse sinal de purificação, de separação do mundo, de pertencimento a Deus, era um sinal da aliança da graça. O batismo traz a mesma lógica, a mesma aplicação espiritual. Nós somos batizados em nome do Deus triuno, não é? Então não é um sinal vazio, tem um significado de que nós pertencemos a Deus e somos ligados ao seu povo, não é? Então é um sinal de uma aliança, de um pacto. Então substitui a circuncisão nesse sentido, e a mesma Santa Ceia também, que é instituída no próprio momento da Páscoa, então também substitui e é mais simplificada. Então você percebe que existe sim uma descontinuidade, muito mais na aparência do que no seu sentido, do que na sua essência. A essência permanece, tá? Mas quando observamos também, não é, várias narrativas nos evangelhos, também nas cartas dos apóstolos, em como eles aplicam a lei, não é, e também os sacramentos também na nova aliança, no caso, não é? A igreja cristã, nós percebemos que é um povo só, não é? Não existe essa parede de separação mais, porque Cristo a derrubou e mostra que é um povo só, e na verdade apenas se cumpre aquilo que Deus havia prometido a Abraão. O que Deus prometeu a Abraão foi algo que referia-se à igreja de Cristo, que é católica nesse sentido, não é? Ou seja, que não teria limitações culturais, não é, étnicas, mas que seriam todas as famílias da terra. Então isso é bem claro na Escritura, certo? Então isso é muito importante. Existe sim uma continuidade clara. Por quê? Porque nós, como crentes, somos chamados de filhos de Abraão. Se vocês forem analisar a lógica que é ensinada, Romanos 4, Romanos 9, Gálatas 3, a ênfase que Paulo dá, basicamente dizendo bem assim, olha, na verdade os filhos de Abraão sempre foram os crentes, desde apenas os judeus no passado, como também os crentes gentios hoje. Sempre se tratou de fé, tá? Nunca a ênfase foi dada a uma etnia,
Aquilo era algo temporário, não é? Temporário. Era digamos assim, o casulo de preparação para o povo de Deus. A realidade sempre foi a fé. Então os filhos de Abraão são os crentes, sempre foram. Entende? E as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Nós somos descendentes de Abraão. E, portanto, há uma continuidade sim da aplicação desta aliança, tá? Inclusive pensando em incluir nossos filhos, não é, na igreja, na aliança. Ponto 7. Aliás, ponto 6. Ao proibi-lo, eles estavam adicionando as escrituras e fazendo exatamente o que Jesus disse para não fazer: proibir as crianças de se chegarem a ele. Então, basicamente, como o Zwingli defendeu, embora nós, reformados, sejamos acusados disso muitas vezes por irmãos batistas, né? Eu digo, geralmente os credo-batistas apenas, de que, basicamente, nós acrescentamos, né, até materiais escritos dizendo que o batismo infantil é oposto ao princípio regulador de culto, por exemplo, ou então dizendo que nós acrescentamos, acho que vai até ser comentado isso aqui também, até acusações no que diz respeito a os reformados, eles meio que, os reformadores no caso, né, e a tradição reformada no início, basicamente fez um Ctrl-C, Ctrl-V, não é, com a teologia de Roma do batismo, o que é uma acusação bem falaciosa, porque há um desenvolvimento muito grande da teologia do batismo para nós reformados, tá? Então não é Ctrl-C, Ctrl-V coisa nenhuma, né? Ponto 7. Se negarmos que as crianças sejam batizadas, devemos negar que as mulheres venham à mesa da comunhão, porque não há evidências positivas de que no Novo Testamento houve tal permissão. Então, se é para poder você negar, eu acho que isso é um ponto muito importante e muitas vezes os irmãos não querem enxergar isso. Eu entendo e respeito a posição dos irmãos, entendo a lógica dos seus argumentos, que são lógicas fortes nesse sentido, são argumentos bons, mas ao mesmo tempo há outras maneiras de argumentar contra algumas práticas que eles também aceitam e eles não têm problema com isso. Então, por exemplo, essa questão que foi citada aqui, não é? Sobre mulheres participarem da comunhão na mesa do Senhor. Ou, para ser um pouco mais específico, olha, eu como um cristão reformado defendo, obviamente, não é, que nós guardemos o quarto mandamento, o santo repouso, no domingo. Não é? Para mim é muito evidente, né? A teologia bíblica é muito clara. Ao mesmo tempo, você não tem um versículo-chave que diga, não é, você tem uma prática, mas você não tem um versículo-chave que diga guarde o domingo no lugar do sábado, ou então um versículo que diga foi substituído uma coisa por outra. Não é? Você percebe que existe uma prática, tá? Então, digamos assim, uma prática desenvolvida na igreja, certo? E isso para mim é o suficiente, é muito claro, mas não tem um versículo-chave. E os demais irmãos que são apenas credo-batistas, eles não têm problema com isso, né? Mas tem problema com relação ao pedobatismo, uma vez que, se você vai analisar no Novo Testamento, eu penso que já tem informação suficiente para entendermos que os filhos devem ser também batizados, uma vez que nós somos filhos da aliança. Nossos filhos também estão incluídos nesse pacto, não é? Porque somos filhos de Abraão. Então o que mudou de lá para cá, não é? A única diferença que temos então é só sobre certas implicações da lei. Nós sabemos dos aspectos da lei que são distintos, mas o pacto feito com Abraão ele permanece, não é? E a circuncisão foi dada a Abraão. Então, se esse pacto está em vigência, como Paulo fala em Gálatas 3, por exemplo, então qual a razão para excluir os filhos da aliança do batismo? É realmente só uma questão de biblicismo, né? Na boa. 8. Se o batismo de João é substancialmente o mesmo que o de Cristo, o que realmente não é, então não há necessidade categórica de ser discipulado antes do batismo, já que os discípulos de João nem ouviram falar de Cristo antes de serem batizados. O batismo de João era prospectivo e a retrospectiva de Cristo, ou seja, percebem que esses argumentos de Zwinglio é para mostrar que sim, não só Zwinglio, mas os demais reformadores estavam procurando argumentos bíblicos. Não é só uma questão de aceitar o que veio de Roma, entende? Mas também a mentalidade, o pensamento reformado mesmo, não rejeita uma coisa só porque vem de Roma. Vão à Escritura, é a Escritura que vai dizer.
tá? E os reformadores tiveram essa mentalidade, essa unidade. Pode ver, dá uma olhadinha nos artigos de Marburg e perceber que a única discordância que teve, no geral, né, naquela reunião com os principais reformadores dos cantões da Europa, foi só entre Zwingli e Lutero com relação à Santa Ceia. Tá? Então, no restante, eles concordaram em tudo. Ponto 9. Certamente as crianças foram batizadas no Antigo Testamento. E aí vamos entender o porquê que Zwingli usou esse argumento. Todos os israelitas, crianças e adultos, foram batizados com Moisés no Mar Vermelho. E aí usa o texto de 1 Coríntios 10, quando Paulo fala sobre isso, né? Nessa analogia da fé. Ponto 10. Os filhos dos crentes nascem com o pecado original, mas não com a culpa original e, portanto, são elegíveis para o batismo. Isso aqui já é um ponto que é especificamente de Zwinglio. A tradição reformada não se desenvolveu assim, tá? Houve diferença nesse pensamento. Isso aqui é uma coisa própria de Zwinglio, então nós não subscrevemos isso, tá? Ponto 11. Como os filhos dos crentes do Novo Testamento podem ser piores do que os filhos dos judeus que receberam o sinal da aliança, se esta é uma aliança melhor? Não é? Então, é uma pergunta importante. Não é? Poxa, não seria muito mais lógico? Você observa a antiga aliança com certas restrições. E você percebe que, claro, sempre foi a graça, mas você percebe também que na nova aliança, por sua natureza, não é, ela fala de promessas superiores. E, obviamente, não é, essa nova aliança ela é muito mais ampla, porque não se refere apenas, não é, digamos assim, uma etnia ou essas restrições limitadas culturais, mas ela é muito mais ampla porque fala sobre uma fé que é universal, né, que é católica nesse sentido. Ou seja, a natureza da nova aliança ela é de uma graça extravagante, muito mais abundante. Então, como é que na antiga aliança, onde você tinha tantas restrições, as crianças, não é, eram incluídas no pacto pela circuncisão, e na nova aliança, que é muito mais abundante em demonstrar essa graça, elas são retiradas, não é? Elas são excluídas. Isso realmente para nós reformados não faz sentido, né? O ponto 12. O sinal de iniciação em ambas as alianças sempre implicou numa promessa de renová-los com os filhos. Por isso, ele é o sinal, tá? Então, é o que o Zwingli argumentou. Vamos partir, então. Já terminamos aqui, foram 12 pontos, né? O reformado, então, né, ou a tradição reformada, não continuou necessariamente todas as linhas de argumento que Zwingli fez, né, em 1524. Por exemplo, a sua distinção entre o pecado original e a culpa original. Então, isso não foi subscrito pela tradição reformada. Mas a continuidade entre a primeira compreensão reformada da aliança da graça e do batismo infantil, e mais tarde as expressões mais maduras, por exemplo, o Tratado de Bullinger sobre a aliança da graça, são as mesmas de Calvino em 1540 a 1546 e dos teólogos de Heidelberg nas décadas de 1560 a 70, não é? São inconfundíveis. Então isso mostra uma unidade na tradição reformada, não é? Se desenvolvendo com esse mesmo pensamento. Não subscrevendo totalmente Zwingli, mas desenvolvendo realmente o pensamento para compreender melhor. Na mente de Zwingli e na compreensão dos escritores reformados posteriores, a unidade fundamental da aliança da graça entre Abraão e a nova aliança não era uma mera convenção. Então não era uma questão de preferência nossa, né? E isso é muito importante. Eu nem gosto muito do termo aliancismo, porque para mim quando você fala sobre aliancismo, você está categorizando como apenas mais uma chave hermenêutica, assim como dispensacionalismo. E realmente a tradição reformada não compreende assim, tá? Então não é uma questão de convenção, de preferência, de uma mera visão de um grupo. Ou seja, não é uma coisa arbitrária. Nós realmente entendemos que a Escritura é que ensina isso diretamente, não é? A argamassa da Escritura é a aliança, tá? Eles foram conduzidos a ela, no caso a Escritura, a essa visão, no caso, né, pela própria Escritura, essa compreensão pela própria Escritura. A teologia da aliança era um relato da Escritura. É assim que a teologia da aliança é entendida na tradição reformada. A teologia da aliança é um relato da Escritura, entende? E não uma chave hermenêutica da Escritura. Foi uma aliança, aliás, foi uma tentativa de explicar pontos decisivos da história da redenção, onde a aliança desempenha um papel fundamental,
seja no capítulo 6 de Gênesis, ou nos capítulos 12, 15 e 17, e também em Jeremias 33, ou na instituição da ceia do Senhor, por exemplo, em Lucas 22, ou no relato de Paulo sobre a história da redenção, em 2 Coríntios 3 e Gálatas 3 a 4, ou nos capítulos 7 a 10 de Hebreus. Os primeiros reformados não eram como às vezes se alega, que apenas procuravam uma justificativa, não é, para a prática medieval. Pelo contrário, buscavam o relato na própria Escritura. Na mente de Zwinglio, o batismo infantil era o produto do sola Escritura. Então, essa é a nossa, digamos assim, defesa como reformados, não é? E aqui o exemplo de Zwinglio em seu debate com os anabatistas, tá? E esse pensamento permanece para nós reformados intacto, tá? E, inclusive, claro, tem batistas reformados também. Alguns irmãos já falaram sobre isso aqui, né? Já vieram em defesa quando eu já fiz alguns vídeos, né? Até questionando sobre isso, sobre se batistas são reformados. Eu sempre tive a opinião que não, mas depois que eu conversei com os irmãos, meio que não é que eu concorde exatamente com os irmãos, né? Eu continuo pensando que a tradição reformada ela é muito distinta, e eu sei identificá-la por sua confessionalidade. Ao mesmo tempo, eu não posso dizer que os batistas não podem se chamar de reformados, nem compreender que são reformados, porque eles têm confissões também históricas e realmente eles trazem muito em suas confissões da teologia reformada como um todo. Eu só mantenho a posição de respeitá-los como batistas reformados, não como reformados. Eu quero que os irmãos entendam isso, né? Então, por quê? Porque quando eu falei sobre isso e mantenho essa posição hoje, quando eu falo de reformado, estou pensando em Calvino, nas igrejas reformadas dos Países Baixos, né, no grande continente europeu, no geral, não é? E também na reafirmação disso pelos padrões de fé de Westminster. Embora seja um contexto um pouco diferente, mas os padrões de fé de Westminster, eles reafirmam a fé reformada, tá? E eles não estão em contradição de verdade. Eles têm, claro, um desenvolvimento maior em muitos aspectos, tem um propósito um pouco diferenciado das três formas de unidade. Isso dá para perceber, é bem notório, mas ainda assim não há um rompimento com aquela tradição reformada. Mas quando vem as confissões, né, no caso a Confissão Batista e outras confissões que acabam negando, por exemplo, a aplicação do batismo aos filhos da aliança, então existe um rompimento aí. E isso mostra que existe, ainda que mínima, uma diferença entre a teologia do pacto reformada mesmo e a teologia do pacto batista reformada, tá? Então, basicamente é isso, certo? Mas longe de considerar os batistas reformados como anabatistas, né? Mas pelo menos no que diz respeito a esse argumento do pedobatismo, eu não vejo uma grande diferença entre os anabatistas nos seus argumentos e também os batistas de hoje, no geral, né? Todos os grupos, porque mantém ainda apenas o credobatismo, tá? Mas é uma reflexão aí que eu peguei aqui no site do Everton Tokaschik, né? O pastor, o reverendo Everton Tokaschik, que vale muito a pena. Eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição, tá bom? E é só aproveitar o conteúdo, beleza? Deus abençoe, pessoal. Valeu. Até o próximo estudo, então.